Shalom, shalom, povo de Deus, tudo bem? É isso mesmo, né? O tema do vídeo é Jesus está voltando, mas não agora, né? Esse é o tema do vídeo e é sobre isso que nós vamos falar, né? Jesus está voltando? Sim, Jesus está voltando, mas não agora, né? Nós temos visto aí muitos pastores, né, profetas, né, teólogos, muitas pessoas aí que conseguem ter um alcance muito grande na internet aí falando sobre isso, né? E muitos deles estão aí falando sobre tempos, né? Os últimos dias agora, Jesus está prestes a voltar. E todo esse contexto de volta de Jesus, né, tá dando ao povo que está escutando essas coisas uma sensação de que, meu Deus, Jesus está voltando, né? E Jesus está voltando, né? Agora, né? Já, e está muito perto, né? Então dá essa sensação de que Jesus está prestes a voltar, mas Jesus ele não está tão perto assim de voltar, né? No tempo de Deus, com certeza ele está bem aí, né? Está às portas já para voltar, porque como disse Pedro, né? Para Deus, né? 1000 anos são como um dia e um dia como 1000 anos. O tempo para Deus é irrelevante. Então para Deus ele pode estar às portas agora aí prestes a voltar, mas para nós não. Nós vivemos um tempo chamado tempo Cronos e esse tempo ele demora muito a passar, né? Então é verdade que Jesus está voltando, né? Mas não é bem verdade que ele está prestes a voltar, logo aí a voltar. Muitas pessoas têm falado sobre a volta de Jesus, não de agora. Nós vemos isso desde da primeira igreja, né? Desde a fundação da igreja, os apóstolos falando sobre isso e até combatendo, né, essa mentalidade de que Jesus estava prestes a voltar e as pessoas ficavam ansiosas, as pessoas queriam até deixar de viver as suas vidas, né, ali esperando essa volta de Jesus. E os apóstolos eles combatem isso, né? Eles falam ali com o povo ali da primeira igreja ali, né? Para vocês terem uma ideia, no ano 1000, né, depois de Cristo, ali onde o evangelho já tinha se espalhado pela Europa, pelo Oriente Médio, né? O evangelho já estava muito avançado ali, né? Muitos países ali já cristãos. Houve naquela época ali uma teoria de que Jesus também estava para voltar. Eles começaram a ter a interpretar o Apocalipse, a interpretar as Escrituras de uma maneira em que Jesus voltaria naquela época ali, naquele ano ali, né? Naqueles anos próximos ali do ano 1000 depois de Cristo ali, né? Então isso naquela época trouxe um alvoroço muito grande para aquela população, né? Para aquela geração, onde muitos deixaram de viver suas vidas, né? Começaram a esperar Jesus, era como se o mundo fosse acabar. Então eles pararam de deixar de viver as suas vidas, esperando Jesus voltar, porque haviam homens de Deus naquela época ali que assim estavam pregando e assim estavam tendo revelações ali, né? E interpretações da palavra de Deus ali. Mas nós sabemos, né, que Jesus não voltou naquela época, né? Porque até hoje ele ainda não voltou. Então aquele povo passou por aquele período, por aquele momento. Eu acho que eles ficaram surpresos porque Jesus não voltou, né? E hoje parece que nós estamos vivendo a mesma coisa. Preste atenção, né? É como se nós estivéssemos vivendo esse mesmo tempo em que as pessoas estão ansiosas, preocupadas com a volta de Jesus. E não podemos ficar ansiosos e preocupados assim, né? Vamos ver o que Jesus fala sobre isso, o próprio Jesus. Aqui, ó, Mateus não, no livro de Atos, capítulo 1, verso 6, ali Jesus estava para ascender, subir aos céus ali, e ele está ali com os seus discípulos ali. E olha só o contexto que está dizendo aqui. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino a Israel?
Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então ali os apóstolos já estavam preocupados. Jesus não tinha nem subido ainda e já estavam preocupados com a volta dele. Mas quando é que o senhor volta mesmo, Jesus? Jesus falou assim: gente, calma, né? Esquece isso. Isso não compete a vocês, né? A saberem disso. Isso é a exclusividade do meu Pai. Ele é que sabe, né? E aqui tem duas palavras ali. A palavra tempos e épocas é a palavra cronos e kairos. Então Jesus está falando de dois tempos. No nosso tempo, cronos, e no kairos de Deus. Kairos significa um dia marcado, uma época marcada, um tempo exclusivo marcado por Deus. Significa mais ou menos isso, ou seja, é um tempo de Deus. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, ali, ó, nem vocês, nem os anjos e nem eu sei. Só Deus é que sabe, só o Pai é que sabe o dia e a hora em que nós vamos, em que eu vou voltar, né? Então, desde ali já começa essa preocupação com a volta de Cristo ali. E Jesus fala em seguida o seguinte: olha, não se preocupem com isso, esqueçam isso, mas se preocupem com o seguinte: sejam cheios do Espírito Santo, sejam minhas testemunhas nessa terra e levem o Evangelho até os confins da terra. Então Jesus deixou uma missão para a igreja, né? E essa missão não terminou, mas essa missão continua. Nós somos a igreja, né? Então nós devemos continuar essa missão, devemos parar de olhar para esse tempo agora dessa forma de que Jesus está voltando e não adianta mais fazer planos para o futuro, né? Eu ia até expandir a igreja, expandir o ministério, pessoas que estão deixando de fazer uma faculdade porque, sabe, tudo isso, não sei o que vai acontecer, será que vai vir guerra, não vai vir guerra, o anticristo está aí já, o anticristo ainda vai vir, todas essas coisas preocupando a igreja, sendo que isso está em segundo plano. Deixa Deus resolver isso, deixa as coisas acontecerem. O que nós temos que entender é que nós temos que viver o propósito de Deus nessa terra, e o propósito de Deus é levar o Evangelho até os confins da terra. Ainda tem muita gente perdida, ainda tem muita gente que não conhece o Evangelho, ainda tem muita gente que precisa ser confrontada com a palavra de Deus para elas entrarem em arrependimento e serem salvas. Então esse é o nosso papel como igreja, entendeu? Não é esperar Jesus voltar, não é ficar preocupado se é hoje, se é amanhã, né? Se tem data ou se não tem data. Existem pessoas que dão até data, né? Tal dia, né? De tal ano Jesus vai voltar, sabe? Coisas que nem estão na Bíblia. Outros que são mais coerentes com a palavra de Deus, eles não dão data, mas ficam meio que pressionando ali, não, até 2030 Jesus volta, até 2028 Jesus está voltando, e nós já estamos vivendo a grande tribulação, e a grande tribulação vai começar o ano que vem. Disseram que ia começar agora em 2025 a grande tribulação, né? Outros disseram que ia começar em 2022 a grande tribulação. Assim vai indo, e assim, e nós estamos aqui vivendo e deixando de viver muitas vezes porque nós escutamos essas coisas. Então a grande tribulação vai vir. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu vou vender minhas coisas aqui aqui na cidade, vou comprar uma chácara, vou me esconder. Irmãos, quando Jesus ia falar sobre o arrebatamento, Jesus fala sobre o arrebatamento, ele diz assim, ó, duas mulheres estavam no moinho moendo, uma ficou e a outra foi. Dois estavam no campo, um foi e o outro ficou. Então veja só o contexto em que Jesus está dizendo ali sobre o arrebatamento. As pessoas não estavam em casa paradas, elas estavam trabalhando, as mulheres estavam no moinho trabalhando, os homens estavam no campo trabalhando. É assim que Jesus espera encontrar a igreja quando ele vier, trabalhando, cumprindo o propósito dela nessa terra. Simples assim. Jesus ele não quer encontrar uma igreja que está escondida dentro das quatro paredes, com medo do anticristo, com medo de uma guerra, com medo de uma perseguição. Não, se escondendo na igreja, não. Agora não dá mais para se esconder na igreja. Vamos para as cavernas, vamos subir para os montes e vamos nos esconder. Não é assim que Jesus quer encontrar a igreja, não. Jesus, ele quer encontrar, e ele vai encontrar uma igreja em que vai estar andando sobre a terra, levando o evangelho até os confins da terra. Quer ter anticristo?
quer esteja guerra, quer esteja paz, não importa. Nós temos que levar a palavra de Deus. Nós temos que viver o propósito de Deus nessa terra. Se é preciso para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida ou na sua vida, eu tenho que fazer uma faculdade, então vou fazer uma faculdade. Sabe, talvez Deus quer lhe usar numa faculdade de medicina, numa faculdade de advocacia, para você levar, sabe, a verdade no meio dos advogados ali. Talvez Deus quer lhe usar no meio dos médicos, talvez Deus quer lhe usar, sei lá, em qual área Deus quer lhe usar. Talvez Deus quer lhe usar dentro do ministério, dentro da igreja. E as pessoas estão parando de viver sua vida, elas estão pensando só em fugir, em se esconder, sabe? E não querem mais ver o evangelho. Muitas pessoas estão assim, gente, muitas pessoas. Então, é tanto escândalo na igreja, é tantas coisas acontecendo, né? É o fim dos tempos, né? Vou ficar em casa mesmo e é daqui agora é para a caverna. Mas não é assim. Jesus, ele não quer chegar, irmão, e encontrar você sentado no seu sofá, ou escondido na sua casa, no seu quarto, ou escondido numa montanha, sei lá onde você quer se esconder, não sei. Não é assim que ele vai encontrar a igreja, né? Vai se levantar uma igreja. Minha esposa tem dito, eu também tenho dito, que Deus está tirando uma igreja de dentro da igreja. E essa igreja, ela vai reinar. Essa igreja, ela vai andar sobre a face da terra. Essa igreja não vai ter medo de principados e potestades. Essa igreja não vai ter medo de demônios, mas ela vai confrontar, né? Ela vai receber uma unção de Deus, né? Uma ousadia do Senhor para fazer isso. Então é preciso que vocês saibam, irmãos, que Jesus, sim, ele vai voltar, mas não é agora. Jesus não vai voltar em 2030. Talvez Jesus volte em 2040, 2050. E eu falo isso aqui, irmão, sem medo de errar. Eu falo isso aqui por convicção que eu tenho, né? Eu creio firmemente que nós estamos vivendo o último jubileu sobre a face da terra. Um jubileu significa 50 anos, né? E esse jubileu começou em 2020. Então, isso não significa que daqui a 50 anos Jesus vai voltar, tá? Isso significa em que há um período, né, que ele não é curto, mas também não comprido, em que eu creio que Jesus está voltando nesse período. Mas ele não vai voltar agora em 2030, irmãos, né? Teologicamente, se nós formos olhar para a palavra de Deus, não tem nem como dizer que Jesus vai voltar agora, porque a própria Bíblia diz, o próprio Paulo fala em Tessalonicenses, que primeiro é preciso que haja uma apostasia e que diante dessa apostasia seja revelado, manifestado o iníquo, o anticristo, ele seja revelado, e ele vai ser revelado para governar. Então, teologicamente falando, não tem nem ainda não tem nem base para isso, irmão. Sabe por quê? Porque segundo os teólogos, né, os estudiosos da palavra, dizem que o anticristo vai reinar sobre a face da terra, vai ser um governo único. Então, você acha que hoje, do jeito que está o mundo, tem condições de um anticristo governar? Não tem. Aí você pode falar o seguinte: mas é ele que vai reunir o mundo, é ele que vai unir o mundo. Não, tudo bem, ele pode até unir o mundo, sim. Mas o que está acontecendo agora com o mundo? O mundo está ficando multipolar, fraturado. O mundo já estava unido com a ONU, OMS, todas essas entidades estavam ali de certa forma unindo, né, a terra ali, unindo os governos mundiais, né? Toda vez, irmãos, que o mundo se uniu foi diante de uma guerra. A primeira guerra uniu as pessoas, uniu o povo. A segunda guerra uniu mais ainda, onde ali foi criado a ONU, né? E agora é preciso que haja outro evento mundial, né, que os países estão se separando, estão ficando divididos os países, e isso sim pode trazer uma guerra futuramente, entendeu? Entre esses países, e depois dessa guerra, né, eles olharem para a destruição que foi causada, e ali eles fazerem novamente ali uma união ali, né, dos países, né, dos 10 reinos, talvez, né, não sei, e ali sim o anticristo que vai fazer essa intermediação, né, e tudo isso. Ou seja, ainda não há
evidência suficiente de que o anticristo vai começar a reinar, né? Para 2030 Jesus voltar, ou para 2030 o anticristo surgir. Ainda vai demorar um tempo o anticristo surgir, né? Muitas coisas ainda tem que acontecer ainda para ele vir. Então talvez daqui a 20 anos, 30 anos, né, ele volte. Existem promessas, irmão, sobre os nossos filhos, sobre a geração futura, promessas que eles também viverão um avivamento. Nós vamos abrir uma estrada para eles, para que eles vivam um poderoso avivamento também. Então, assim, Jesus não vai voltar agora. Sinto muito em desapontar, né? Eu queria que Jesus voltasse agora mesmo, sabe? E buscasse a sua igreja, porque é tão difícil viver nesse mundo, né? Mas nós temos que enfrentar a realidade, pedir forças ao Senhor, pedir a Ele que Ele nos dê força, coragem e ousadia para seguir em frente, para cumprir o propósito dele que está escrito aqui na palavra de Deus. Levar o Evangelho até os confins da terra, quer tenha guerra, quer tenha paz, quer o anticristo esteja aí ou não, nós vamos levar o Evangelho. Nós vamos continuar vivendo a nossa vida, nós vamos fazer nossos planos, entendeu? Os planos das minhas filhas, né? Formar as minhas filhas, não sei, os planos, né? Orar para que minhas filhas tenham um casamento, né, de Deus, para que Deus coloque pessoas, homens, né, de Deus, né, na vida delas, para que elas possam casar. Porque elas vão casar, o anticristo não vai voltar agora. Então eu tenho que preparar elas para o casamento, né? Preparar elas orando, né? E eu creio que Deus, né, vai trazer ali um homem de Deus ali para estar com elas ali, para cuidar de minhas filhas ali e para fazer elas felizes, né? Então assim, e fazer também parte dessa obra, fazer parte desse propósito de Deus na vida delas também. Então vamos continuar, irmão, vivendo a nossa vida, né? Vamos sair de dentro das quatro paredes, vamos sair de dentro de casa, vamos sair da caverna e vamos levar o Evangelho. Vamos pedir a Deus ousadia, intrepidez para orar pelos enfermos, para orar pelos drogados, perdidos. Vamos fazer a obra. É isso que Deus quer, é isso que Ele espera. E se Jesus voltar, olha que bom, Ele vai nos encontrar na rua orando pelas pessoas. Ele vai nos encontrar nas nações por aí, orando pelas pessoas. Ele vai encontrar nós arriscando a nossa vida por amor ao Evangelho. Olha, que galardão, que recompensa maravilhosa é essa que nós vamos receber. Então é esse que Deus quer, né? Então não se preocupe se tem gente dizendo que Ele vai voltar amanhã, né? 2027, 2020, não se preocupe se as pessoas estão dizendo que a grande tribulação começou ou que vai começar agora. Não importa isso, né? Deus é conosco, Ele está conosco, e para que o propósito dele se cumpra em nossas vidas, Ele vai nos guardar e nos proteger de tudo isso que vier, se vier, né, por esses dias agora, né? Então vamos reformular os nossos planos, colocar os nossos planos diante de Deus e colocá-los em prática novamente, né? Tendo em vista o propósito de Deus em nossas vidas. Qual o seu propósito aqui nessa terra? Era cuidar dos seus filhos? Qual o seu propósito nessa terra? É ser um pastor, um evangelista? É ter um ministério? Qual o seu propósito aqui nessa terra? Você tem que descobrir isso da parte do Senhor, para que você possa ir até os confins da terra, levando o Evangelho de Deus, tá bom? O reino de Deus. Amém, queridos? Então, é isso, gente. Jesus está voltando, mas não agora. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Shalom, shalom.